Antes, quando estávamos conversando sobre algumas situações de controles internos que eu especifiquei na área contábil, na área financeira, me veio à mente mais uma que é muito importante, né? Um setor bastante estratégico nas corporações, especialmente de médio para grande porte, que é o setor de compras ou suprimentos. A gente tem que sempre se cercar para evitar que não haja determinados vícios nesses departamentos, né? Quem aqui nunca escutou aquela história de cumprir uma formalidade com 3 orçamentos? Sabe disso, né? Então, às vezes isso ocorre na prática. Olha, já disseram que o serviço é meu, só que precisa cumprir uma formalidade de, no mínimo, 3 orçamentos. Aí a empresa pede para um amigo, que pede para outro amigo, mandar orçamentos do mesmo serviço, mas com valores maiores, né? Isso acontece, pessoal, né? Com certeza alguém já se deparou com isso na sua carreira profissional. Mas isso vai contra a compliance, né? Só que a compliance também, tá? A norma de conduta interna não pode ser tão rígida e dizer que só vai aceitar o serviço, ainda mais serviço intelectual, por exemplo, se for o menor preço. Nós da contabilidade sabemos que nem sempre o menor honorário é o melhor serviço. Não estou sendo sincero? Sim. Então, nem sempre, infelizmente, o menor preço vai me levar ao melhor serviço, né? Então, eu tenho que criar regras, né? Olha, para determinados serviços, como, por exemplo, serviço de consultoria tributária, administrativa, engenharia, arquitetura, serão levados outros requisitos previamente analisados pelos nossos profissionais internos e não única e exclusivamente o fator preço. Entendido? Vamos colocar que talvez eu segregue os 3 melhores preços, mas em cima desses 3 eu preciso definir uma regra para ver qual que eu vou querer contratar. Porque você conhece a máxima, né? Muitas vezes o barato sai caro, né? Então não é conveniente que eu gaste a mesma coisa 2 vezes, né? Então eu vou contratar de forma correta, só que tem que estar documentado, tem que estar por escrito. E aquele teimoso que fez da forma do jeitinho, pois bem, você sabe que muitas vezes essas coisas têm rabo, né? Desculpa a palavra, mas é isso mesmo. Eu já peguei esse tipo de situação. Sabe o que eu peguei um cúmulo uma vez? A empresa mandou orçamento de 2 nomes diferentes CNPJs, na época isso, mas mandou do mesmo número de fax. Estranho, né? Óbvio que tinha treta ali, né? Sim, não se deu nem ao luxo, né, de mandar de um número diferente, né? Seria o mesmo que eu te falar que mandou do mesmo endereço de e-mail. Então não são 2 empresas, é a mesma empresa, né? É a mesma pessoa. Processos e situações que representam riscos. Presentes, hospitalidades, patrocínios e doações. Isso tudo tem que ser muito bem documentado, fundamentado, regulamentado dentro de uma empresa. Porque isso aqui pode ser a porta aberta para coisa errada, concorda comigo? Para pequenas corrupções, né? Para pequenas fraudes. O que é hospitalidade? Ela inclui entretenimento, refeição e viagem. Então, a organização deve assegurar que nenhum presente, hospitalidade, doação ou patrocínio seja oferecido, recebido ou concedido com o propósito de obtenção ou manutenção de vantagens indevidas, sabe? Ai, toma aqui esse vinho, olha que vinho bonito, é um vinho francês, é um vinho da safra de 2003, é um vinho muito saboroso. Aonde eu quero chegar com isso, né?
Aonde que às vezes o fornecedor mandando esse vinho pro comprador da empresa, aonde que ele pode se tendenciar a querer chegar? Vocês estão entendendo? Eu já trabalhei também em muitas empresas em que esse tipo de presente é proibido. Acontecia do fornecedor mandar o cliente, e o que a empresa fazia? Agradecia e devolvia. Isso mesmo, tá? Então eu trabalhei numa empresa que era super rígida com isso. Não aceitava nenhum tipo de brinde ou presente de clientes ou fornecedores. Justamente para não botar caraminhola, né? Porque senão, vamos olhar sob a ótica do cliente. O cliente manda presentinho para o pessoal de vendas ou para o financeiro. Aí ele está com o nome no Serasa. Aí diz assim, pô, alivia aí para mim. Eu estou sempre te mandando algum agradinho. Só que a política da empresa é não vender para quem está com o nome sujo. É política, está escrita. Então, mas ele está tentando forçar a barra através de um agrado. Legal? Mas estou falando sério, era no Rio Grande do Sul essa empresa, era em Porto Alegre. Era proibido, chegava na portaria, já despachava de volta com agradecimentos e olha, muito obrigado pelo presente, mas a nossa política interna não admite presentes. Ó, tchau, tá? Eu acho que teve uma vez até, juro por Deus, eu não me lembro o que era, se era panetone, coisa, deram para um papeleiro que estava passando na rua. Só toma aqui. Entendeu? Dá para qualquer um, mas menos para um indivíduo de dentro da empresa. Tá bom? Caso seja algo dentro do autorizado pela empresa, eu vou falar que é autorizado a nível de doação ou patrocínio, porque os presentes não deveriam ser autorizados, tá? No máximo, talvez brindes, né? Mas mesmo assim, você sabe que brindes não tem valor comercial muito significativo, né? É coisa pouca. Brinde é boneca, camiseta, né? Esse tipo de situação. Contabilização em contas distintas. Aqui entra vocês da contabilidade. Quer ver uma coisa doida e que atrapalha até sob a ótica de depois para elaborar o SPED-SF? Eu já peguei 2 vezes empresas que abrem uma conta contábil no resultado chamada brindes e doações. Não, abra separado. Eu preciso especificar o que é brinde do que é doação. Tem naturezas distintas, pessoal. Não seja tão econômico no teu plano de contas, não precisa disso. Eu vou além, né? Sob a ótica tributária, existem doações a entidades civis que podem ser dedutíveis. Então, eu precisaria ter uma conta das doações dedutíveis e outra das indedutíveis. Então, veja só, aquilo que era uma conta, eu já te fiz virar no mínimo 3, né? Quanto maior detalhado o plano de contas da empresa, isso também é uma ferramenta de controle interno, uma ferramenta valiosíssima, né? Olha quem apareceu de novo aqui, que eu já havia comentado por alto, né? Os pagamentos de facilitação estão vedados por lei em praticamente todos os países. Que coisa, né? O Brasil não está no praticamente, está fora. Existem pagamentos lícitos que não devem ser confundidos com pagamentos de facilitação. Assim, ele seria uma espécie de opção na escolha de um serviço sem haver a caracterização de pressão, constrangimento, coerção ou algo do gênero. Eu te dei 2 exemplos, né? O caso da companhia de energia elétrica ou de telefonia, em que naturalmente eles te oferecem uma condição para ligação mais rápida, só que aí você paga uma taxa maior, né? Ou aquele caso da Anatel, que sob certa ótica ele consegue num espaço mais curto de tempo, mas não porque ele está coagindo, mas sim porque ele já sabe o caminho das pedras, né?
ele já sabe, ele consegue fazer mais rápido para você. Só que não pode esquecer que a organização deve ter isso documentado e especificado o que ela vai permitir a título de pagamentos de facilitação. Então tem que aplicar essas condições de maneira formal, né? Porque senão daqui a pouco vira bagunça. Daqui a pouco a pessoa quer tirar um alvará mais rápido da prefeitura e na ingenuidade diz o seguinte: eu deixei R$50 lá com o agente do município. Não, isso é propina, entendido? Isso é propina, isso não pode, tá? Ele me deu um recibo, quer ver? Pessoal, vão por mim. O que eu estou te falando tem total correspondência com a minha vivência profissional. Mas para poder esquentar aqui na empresa, ele me deu um recibo de papelaria ou de xerox. Mas você não contratou papelaria ou xerox, vocês estão me entendendo? Não, você pagou uma propina, caramba. Então, está errado. Isso continua sendo um pagamento de facilitação. Pagamentos de risco. Aqui o conceito seria, vamos pegar a Lava Jato, tá? Eu comentei da Odebrecht, mas existem outras construtoras, né? No Rio de Janeiro se envolveu com problemas a Carioca Engenharia, né? Teve aquela construtora Delta. Então vamos imaginar que eu vou prestar um serviço pela primeira vez para uma dessas construtoras que estão aí indiciadas na Lava Jato. Dependendo do código da empresa, isso pode ser interpretado como um pagamento de risco, porque eu estou me envolvendo com alguém que está sendo alvo de um processo na justiça. Então isso tem que ser avaliado. Poxa, será que não tem outra construtora menos empipinada para eu prestar o serviço, ou prestar o serviço para mim, que não seja a Odebrecht, a Carioca Engenharia ou a Delta? Isso tem que ser colocado em pauta, porque senão daqui a pouco a empresa pode se envolver, mesmo sem querer, no problema do terceiro. Eu não quero que você se envolva nesse tipo de problema, tá? Então esse é um exemplo que eu estou te passando a título de pagamento de risco, né? E aqui tem outras situações, algumas delas eu já fui te dando exemplo, né, ao longo da manhã, que envolve o processo de suprimentos, fornecedores, né, parte de agente público, o setor financeiro e o setor contábil, né? Não posso esquecer que, havendo a investigação, tem que ter medida disciplinar. Não adianta investigar e dizer, olha, foi o fulano de tal que errou e pronto. E ele continua na boa, chegando na empresa com a maior cara descarada das 8 às 18. Não. Algo precisa ser tomado de atitude, isso tem que estar previamente escrito. Conforme o grau do problema detectado, o colaborador ou vai sofrer uma advertência verbal, que seria a forma mais branda, ou advertência por escrito, te comentei da suspensão, ou direto à demissão, né? Então não adianta você botar panos quentes. Se você põe panos quentes, o outro que muitas vezes dedurou ele vai dizer, não adiantou nada. Eu dedurei o cara e agora o cara está saindo de gostoso aqui, né? Então não deu certo, né? Então a gente precisa tomar cuidado para ir com a coisa até o final, né? Não parar no meio do caminho, não desistir no meio do caminho. Aqui a gente vai conversar então sobre algumas questões lá da resolução do CFC 803, tá? Relacionadas à nossa profissão de contabilista, e eu só separei aquilo que eu vi que tem um teor diretamente relacionado com compliance, tá? Aquilo que não tem eu deixei de fora, até porque a resolução ela trata de diversos itens, né? Sigilo sobre o lícito. Viu que importante? Eu só tenho que manter sigilo sobre a atividade lícita do meu cliente. O que é ilícito, eu posso sim meter a boca no trombone.
eu não vou estar quebrando o sigilo, tá? Então, o sigilo é só sobre o que está dentro da legalidade. Aquilo que está na ilegalidade, não tem a tal declaração da COAF. Se eu desconfio que ele está lavando dinheiro, posso dedurar ele para a COAF? Posso, né? Aliás, devo, né? Tirar o meu da reta, né? Auferir provento que não decorra de prática lícita. Também é proibitivo, né? Olha, eu vou dar um exemplo, tá? A questão de emprestar nota fiscal. Vocês entenderam? Eu tenho um amigo que ele precisa faturar um serviço e ele está sem nota fiscal. Aí ele chega para você e pede para você emitir uma nota fiscal para poder pagar o valor para ele. Isso é um serviço que não foi executado, não foi prestado, então isso é um ilícito, tá? Assinar documentos ou peças contábeis elaboradas por outro, alheio à sua orientação, supervisão e fiscalização, tá? Isso é muito sério, pessoal, tá? E às vezes os grandes escritórios, principalmente, falando de contabilidade externa, tem lá um contador, um gerente, um coordenador para analisar balancete de 100, 120 clientes. Você acha que vai sair boa coisa disso? Não vai sair. Aí ele fica na confiança. Eu vou te dar um exemplo, infelizmente, com uma pessoa que eu conheci, que eu tive relacionamento profissional, que ele confiava demais no analista contábil. E aí, o analista contábil, como ele era mais forte contábil do que fiscal, embora fosse atribuição dessa pessoa, ele deixou passar o excesso do Simples Nacional. Vocês estão entendendo? E aí, só foi descobrir 2 meses depois. Aí deu todo um contratempo, teve que retificar, recalcular, apurar juros e multa, né? Enfim. E aí, essa pessoa chegou para mim e disse, mas eu entendo que é culpa dela, da pessoa, do analista. Eu falei, não, meu irmão, os dois são culpados. Por quê? Você é o responsável técnico. Você deveria, até por ser um cliente estratégico, todo mês averiguar o balancete. Agora, você deixou a bangu, né? Deixou solto no ar. Eu entendo que não é culpa exclusiva do analista ou do assistente. Foi falha tua de supervisão, tá? Então, isso tem que ser levado em consideração. Concorrer para a realização de ato definido como crime ou contravenção é vedado ao profissional. Solicitar ou receber do cliente vantagem para aplicação ilícita. Isso é muito importante. Sublinhe, né, ou dê um destaque. Aconselhar o cliente contra dispositivos expressos em lei ou contrários às normas brasileiras de contabilidade. Então vamos lá. Tem gente que aposta nisso. Não, vou pagar para ver. Comprou o carro no nome da empresa, carro de uso pessoal. O que eu te falei que está na norma? É ativo? Não. Mas eu vou ativar assim mesmo. Nunca vi dar nada. Está indo contra a resolução 803, entendido? E chega a ser feio, né? Um contador que não respeita a própria norma contábil, né? Meu irmão é arquiteto. Eu não gostaria que quando ele fosse fazer a fundação da minha casa, ele usasse areia de conchinha da praia. Você gostaria? Tá? Claro que guardadas as devidas proporções, o que é uma aberração para um arquiteto ou engenheiro, deveria ser também uma aberração para você. Um contador que não respeita a norma de contabilidade não é um contador, né? Revelar negociação confidenciada pelo cliente, quebra de sigilo profissional. Só não esqueça que o sigilo profissional é só em relação ao lícito. O ilícito está fora dessa história de sigilo, né? Se eu quiser botar a boca no trombone na RPC, azar meu.
eu tenho provas de que está ocorrendo coisa errada, não estou quebrando o sigilo, porque não é do lícito, e sim do ilícito, né? Executar trabalhos técnicos sem observância das normas contábeis. Tá? Aqui, sabe qual o destaque que eu vou dar? Me perdoem que eu vou dizer. O recém-formado. O recém-formado não tem bagagem suficiente para muitas espécies de trabalho. Ele pode achar que tem, mas não tem. Tá? Muitos trabalhos a gente só consegue fazer ao longo de conquistar a experiência profissional, o expertise, o know-how, né? Então, tem que partir do próprio profissional saber até onde ele pode ir. Eu vou te dar um exemplo. Embora, pelo fato de eu ter graduação em nível superior de ciências contábeis, eu posso executar serviço de auditoria, claro que eu teria que ter o registro no IBRACON, né? Mas, a princípio, o fato de eu ter estudado e me graduado em ciências contábeis me confere o poder de ser auditor? Sim ou não? Me confere. Porém, eu, Edson, nunca tive familiaridade ou habilidade com auditoria. Nunca despertei o interesse de estudar de forma mais profunda. Então, eu tenho que ter o bom senso de que se eu for procurado por um trabalho de auditoria, o que eu digo? Não, obrigado, mas eu conheço fulano ou ciclana que atua nessa área. Estamos entendidos? Isso até mesmo comigo na área de cursos, pessoal. Eu não sou expert em ICMS ou trabalhista. Se alguém de forma equívoca me procura, eu indico um colega. Digo, olha, não, obrigado, não atuo nessa área, mas fulano, beltrano atua. Legal? Então, você também tem que ter esse senso, né? Olha, Edson, eu trabalhei a vida toda em serviços e fui convidado para ser o contador mega bambambam de uma indústria. Bom, eu não estou dizendo que você não possa ter as condições, mas indústria é muito mais complexo do que uma mera prestadora de serviços. Então, no mínimo, você tem que estudar, se preparar, ler bastante, fazer cursos para que você tenha o quê? Bala na agulha para exercer essa nova função. Entendido? Isso tem que partir do próprio profissional, né? Apropriar-se indevidamente de valores confiados à sua guarda. Essa questão aparece daqui a pouco em outro slide, mas eu vou te adiantar. Não vejo com bons olhos e nem o Conselho de Contabilidade, tanto que no modelo padrão de contrato de prestação de serviços contábeis tem essa citação, do cliente de alcançar dinheiro numerário para você pagar as contas dele. No passado isso aconteceu e eu tive N relatos de problema. Contador, eu vou te pagar o honorário e já estou te dando dinheiro a mais para pagar o PIS, a COFINS, o IRCS, beleza? Não, não faça. Isso é uma forte violação de conduta. Combinado? Você tem que orientar o cliente, olha, eu não posso fazer para você, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou te entregar as guias e você paga, beleza? Não, tudo bem, tá? Mas não me confie dinheiro que não seja do meu serviço. Exceções nós temos, por exemplo, olha, eu tô fazendo a alteração contratual desse cliente e no meio do caminho eu tive que pagar uma taxa de cartório ou uma taxa de expediente da prefeitura. Normalmente valores pequenos, né? Eu já deixei no contrato de que eu posso efetuar esses pagamentos e cobrar juntamente com os honorários, correto? Então, eu já tenho essa pré-definição por escrito, são valores pequenos e depois a gente vai ver que eu tenho que manter isso em conta contábil e lançamentos distintos, para que seja facilmente detectável. Combinado? Eu não posso jogar lá naquele caixa geral, chega a dar até medo, né? Não,
Eu tenho que ter uma conta no ativo, cliente ABC, onde eu vou debitar os valores que eu paguei na frente para ele e que depois, juntamente com o meu honorário, ele vai me ressarcir. Mas eu tenho que fazer uma escrituração apartada, distinta. Exercer a profissão demonstrando comprovada incapacidade técnica. Tem a ver com aquele outro caso que eu te falei, né? Se você não se encontra capaz para executar ou cumprir aquela função, passa para outro, tá? Você tem que estar preparado para assumir aquela função. Se eu não estou, eu passo para outro. Trabalhando em cima do Código de Ética Internacional dos Contadores, o IFAC, princípios fundamentais a serem observados: integridade, objetividade, competência profissional, sigilo e comportamento. Na apostila eu dou maiores detalhes para cada um desses, né? Mas a própria palavra já diz tudo, né? Salvaguardas e ameaças. Salvaguardas é um tipo de atitude que eu tomo de forma preventiva para evitar um determinado problema mais à frente, né? Então vamos lá. Eu tenho duas categorias, conforme o código, de salvaguardas. Salvaguardas criadas pela profissão, pela legislação ou por regulamento, que é o nosso caso aqui, e salvaguardas no ambiente de trabalho. Vamos trabalhar com as da profissão, no caso a profissão contábil. Treinamento e experiência. Poxa, você tem que estar escrito num código de ética, né, internacional. Que para eu cumprir determinada função, eu tenho que estar treinado ou já ter o quê? Experiência, eu tenho que ter habilidade. Eu nunca preguei fogo na minha vida, mas eu contratei um cidadão que está pregando fogo lá na minha sala de estar, na minha casa que eu estou construindo. Vocês entenderam? Eu não vou me meter num negócio que eu nunca fiz, tá? Aí eu tenho, por exemplo, um parente meu, tá? Que ele tem mania, mas ele tem facilidade. Ele diz, não, deixa que eu vou ver na internet, eu me informo e eu mesmo faço. Tá bom? Ele tem, qual é a palavra mágica? É habilidade. Habilidade tem relação com treinamento. Ele foi lá e estudou. Combinado? Então, treinamento e experiência. Desenvolvimento profissional contínuo, né? Então não é estudar uma vez e nunca mais. Eu dou curso de ECF, né? Aí veio uma pessoa e me mandou um e-mail dizendo assim: poxa, Edson, eu fiz o curso de ECF com você há 2 anos atrás e agora eu não estou conseguindo fazer determinada coisa no programa. O que eu estou fazendo? Não, a culpa não é dela. A culpa é que a instrução normativa da Receita foi modificada, o layout e o manual foram modificados e aquilo que ela aprendeu há 2 anos atrás, em parte, já não vale nada. Então, isso é a questão do desenvolvimento profissional contínuo. Dependendo da tua área de atuação, se for tributária, você vai ter que fazer muitas vezes, conforme a matéria, curso todo ano, concorda comigo? Porque a coisa é tão dinâmica, muda tanto, que o que você já aprendeu ano passado, ano retrasado, já não vale, legal? Então, isso é o desenvolvimento profissional contínuo. Regulamentos de governança corporativa, isso é um regulamento interno, né? Normas profissionais, monitoramento profissional e procedimentos disciplinares. Quem é que pode estar me monitorando? Pode ser aquele comitê de auditoria, comitê dos auditores estatutário, concordam? Então veja que não é tão ruim eu ter um comitê de olho no meu trabalho. A gente pode trocar figurinha, ele pode me orientar, ele pode me socorrer, né? Revisão externa por um terceiro. Aqui eu dei como exemplo auditor. Pode ser um consultor. Pode ser até o teu colega de lado. Lembra o exemplo que eu dei quando eu trabalhava com o meu ex-sócio?
A gente trocava figurinha. Isso é muito útil no teu trabalho. Isso é uma proteção a mais. A história da segunda opinião, né? Eu tenho a minha opinião, mas eu quero escutar uma segunda opinião. No caso aqui do sigilo, tá? Blá, 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 tá, tá, tá. Ele não deve usar ou divulgar nenhuma informação confidencial obtida ou recebida em decorrência de relacionamento profissional ou comercial. E, inclusive, não está aqui, mas está na apostila, o código de ética internacional, né? Ele diz que mesmo quando deixar de ser teu cliente, isso é importante, você não deve ficar batendo com a língua nos dentes e contando coisas que você viu o lícito enquanto era teu cliente. Está errado, tá? Esquece, né? É que nem a história do médico, né? O médico não vai ficar contando problema de saúde para todo mundo, dos seus pacientes. Ameaças de interesse próprio. Dependência significativa dos honorários de um único cliente. Isso é muito ruim, tá? O escritório contábil que detém num único cliente ou grupo de empresas 70% a 80% do seu faturamento, o que acontece e ele não sente? Ele fica refém desse cliente, ele está na mão dele. Ele vai morrer de medo quando tiver que tomar uma decisão mais dura, né? Eu até tô vendo que essa reforma dele ganhou uma proporção que tem que ser imobilizado. Mas ele está me enchendo a paciência para pagar menos imposto no lucro real e eu estou me sentindo mal e estou acabando jogando como uma despesa operacional. Vocês entenderam? Por quê? O medo de perder o cliente. Que se perde esse cliente, arrebentou o escritório dele, tá? Então isso não é bom. O interessante é que o escritório contábil, o contador terceirizado, ele tem uma carteira múltipla e que não fique refém de um único cliente ou grupo de empresas. Entendido?